Então vamos lá. Nessa tabelinha aí, ó, da série tribelétrica, eu tenho a seguinte representação. Eu tenho pele humana seca, depois eu vou ter couro, né? Aí eu tenho todas essas séries de materiais. Vou separar 5 aqui: vidro, madeira, papel, vou colocar papel também, que está muito presente no nosso cotidiano. Papel, vidro não, né? Vou colocar borracha. E por último, eu vou colocar PVC. Aquele cano PVC. Beleza. Então vamos lá. Professor, por que você mostrou a série triboelétrica mesmo? Porque foi o seguinte. Deixa eu ver aqui para focar ali na tela. Isso. Beleza. Porque foi o seguinte. Aqui nesse processo aqui, ó, na segunda etapa, eu atritei o vidro com a seda, né, o papel seda aqui. Quando eu atritei, eu falei para você que é o vidro que doa o elétron para a seda. Aí talvez alguns estão se perguntando, como assim, professor? Você sabe que é o vidro que vai doar papel para a seda, por causa da série tribelétrica. E ela representa para mim os materiais que eu preciso atritar com o outro para saber quem vai doar elétrons e quem vai receber elétrons. Então vamos lá. Aí toda a série tribelétrica você vai ter essa representação aqui. Você vai ter uma setinha, onde vai apresentar uma para o lado positivo e uma para o lado negativo. Alguém arrisca aí em dizer o que pode ser? Alguém quer arriscar aí? O que significa eu ter esse positivo aqui e esse negativo aqui? Alguém arrisca aí? E aí? Ninguém? Dormiram? Então vamos lá. Então todo mundo apagado aí. Pele humana seca, couro, vidro, papel, borracha e PVC. Toda essa tribo elétrica você vai ter uma representação de uma carga positiva e uma carga negativa. É o seguinte, os elementos que estiver mais próximo da carga positiva, eles tendem a doar elétrons. Os elementos que estiver mais próximo da carga negativa tendem a receber elétrons. Na série triboelétrica a gente tem isso. Então a carga negativa, aqueles materiais são bons para receber elétrons. Quando você para analisar aqui, ó, borracha, PVC, o cano PVC foi usado naquele experimento que a gente ensinou outra aula, né? Que a mulher tritou o cano PVC no cabelo, né? Ó, aqui não está representado. Mas eu vou voltar aqui naquela sériezinha lá, ó, que eu mostrei para vocês. Mas se você ver aí, ó, o cabelo tá antes do PVC, bem antes do PVC. Olha aí, ó. Você tem pele humana seca, couro, pelo de coelho, vidro, cabelo humano. O cabelo humano está em cima, bem próximo da carga positiva. E lá embaixo, penúltimo, você tem PVC. O PVC é bom para receber elétrons e o cabelo humano é bom para doar elétrons. Então foi isso que aconteceu ali naquele experimento da aula anterior, onde ela tritou o PVC no cabelo e aproximou perto do filete de água. E o filetezinho de água deflexionou ali, mudou de posição. Então a série triboelétrica ela representa para mim os materiais que são bons para receber elétrons e materiais que são bons para doar elétrons. Nesse caso ali a gente tem o vidro e a seda, ela vai estar abaixo do vidro. Eu não representei aqui, né? Mas então o vidro, ele tem de ser bom para doar elétrons quando é o atrito com a seda. E outra coisa, a série triboelétrica ela mostra para nós o seguinte, que não só o material ele sempre vai doar elétrons, ele pode receber também. Depende com quem ele atritar. Olha isso aqui. Vou fazer uma pergunta clássica aqui para vocês. Vou fazer uma pergunta clássica. Pelo amor de Deus, interage aí. Se eu atritar o vidro, deixa eu chegar a câmera para cá mais. Então vamos lá. Presta atenção. Se eu atritar o vidro com a pele humana, atritei os dois. Quem vai doar elétrons para quem? Eu atritei o vidro com a pele humana seca. Quem vai doar elétrons para quem aqui? A pele. A pele vai fazer o quê? Ela vai doar elétrons ou vai receber?
ela vai doar. Beleza. Eu atritei o vidro com a pele de humana seca. Eu já vou não. Alguém mais quer dar algum palpite aí? Quem doa elétrons? A pele humana? Quem doa elétrons? A pele humana ou vidro? A pele humana. A pele humana. Por quê? Ela está próximo da carga positiva, então ela tende a doar elétrons para o vidro. Nesse caso aqui, ó, presta atenção. O vidro vai ficar negativamente, a pele humana vai ficar positivamente, energizado, né? No processo de eletrização por atrito. Cara, agora olha isso aqui. Vamos pensar bem. Professor, então toda vez que eu fazer esse processo vai ser sempre assim? Sim. Agora, se você atritar o vidro, sei lá, vou colocar com PVC mesmo, vamos bem no extremo. Atritar os dois aqui, ó, o vidro com o PVC, quem vai doar elétrons para quem? Quem vai doar elétrons dos dois? O vidro ou o PVC? E O vidro aí? vai doar e o PVC vai receber elétron. Isso. Porque, cara, olha isso aqui. O vidro está mais próximo da carga positiva do que o PVC. O PVC está mais próximo da carga negativa. Então, o PVC vai tender a receber elétrons. Então, nesse processo aqui, já inverte. O vidro vai ficar positivamente e o PVC negativamente. O que que isso deixa claro para mim? Que o material ele nem sempre vai doar elétrons. Ora ele pode estar doando, ora ele pode estar recebendo. Olha o caso do vidro, a gente acabou de fazer. Dependendo com quem o vidro atritar, ele vai estar doando elétrons. Dependendo do quem ele atritar, ele pode estar recebendo elétrons. Outra coisa fundamental também, viu, galera? Aqui você tem uns materiais dispostos aqui para saber quem vai doar e receber elétrons, só com um atentamento fundamental é o seguinte: para essa condição de atrito acontecer, os materiais têm que estar em condições boas, seco, não pode estar úmido, tem que estar limpo, não pode estar engordurado. Você tem toda aquela questão de laboratório, né, para as coisas acontecer mais próximo do perfeito. Porque você pode falar, professor, atritei um vidro lá com papel lá de casa, o treino não deu certo, não. O vidro estava sujo, o papel estava todo amassado, rabiscado. Aí também você está forçando, né? Entendeu? Então aqui a gente já sabe, em teoria, os materiais que vão doar e vão receber na série triboelétrica. Ok? Alguma pergunta aí? São fundamentais essas perguntas, aí do nada eu nem esqueço de alguns detalhes aqui. Eu esqueço, quer dizer, né? Se tiver, pode ou levantar a mão ou falar no microfone e a gente. Ou digitar também. Então vamos Se lá. tiver uma prova com essa questão, tipo, quem doa e quem recebe, e não tiver a tabela mostrando qual é positivo e qual é negativo, como saber? Não, Ou aí, sempre mostra? não, boa pergunta. Giovana, claro, se tiver uma pergunta do tipo e não tiver a série triboelétrica, aí vai ser um nível bem hard, né? Porque aí você vai ter que ter decorado, né? Mas claro que a gente vai partir de uma base, tipo um exemplo. Claro que um exemplo, se for no meu caso, eu colocar ali 10 elementos, eu ia ter que decorar quem que doa, quem que recebe. Mas isso não vai acontecer. Numa prova, né, que pode acontecer com a gente, eu vou fazer o quê? Vou colocar uma série triboelétrica, a tabela lá, né? Representar os elementos e fazer uma pergunta do tipo assim, o vidro atritando com o material vai doar ou vai receber? Tipo um exemplo. Vai ser, claro, não vai ser muito básico, não, mas eu vou pedir para fazer comparações ali. Mas sempre vai ter uma tabela para você tirar de base. Por que eu falo isso? Quando a gente pesquisa série triboelétrica no Google mesmo, você vai ver N's. Tipo assim, claro que as ordens são iguais, né? Sempre vai ser nessa ordem. Pele de humana seca, couro, vidro, papel. Só que tem séries triboelétricas que são mais completas. Entre a pele humana até chegar no couro tem mais elemento. Entre o couro e o vidro tem mais elementos. Tem mais detalhes de substâncias, materiais diferentes. Então, o que acontece? Aí, quando você pega uma prova, um exercício, você tem que ter uma tabela para você orientar, né? Vamos fazer, faz de conta que você está fazendo um Enem. Claro que eu acho que não vai cair do tipo, mas assim, aí vai ter que ter uma tabela para você se orientar. Você está fazendo a prova minha, vai ter que ter uma tabela para me orientar, porque cada profissional vai trabalhar com uma parte mais específica. Eu vou começar do básico aqui para você compreender, igual vocês viram. Mas vai ter sempre uma tabela assim, ô Giovana. Ou o seguinte, pode acontecer de você ter um exercício anterior
Igual exemplo aqui, ó. Vamos considerar que eu fui lá, falei com o vidro, estou com a seda recebeu elétrons, o vidro doou elétrons e blá blá blá, né? Aí no outro exercício eu falo do processo e pergunto quem doa e quem recebe. Aí você tem que analisar o exercício anterior. Eu não estou falando que pode ser o vidro e a seda, pode ser um outro tipo de exercício do tipo, né? Que está falando de dois materiais, um ficou eletrizado e o outro também, e identificou quem ficou positivamente, quem ficou negativamente. Você pode ter um exercício anterior que te dá uma base, um norte, entendeu? Aí no próximo exercício fala o seguinte, que na série triboelétrica o material ouro fica abaixo do vidro. Então, se você atritar o vidro com a seda, sabendo que a seda fica inferior ao ouro, então, peraí, então, se o ouro fica intermediário entre o vidro e a seda, se ele fica no meio, então acontece que o ouro vai doar elétrons também para a seda, porque ele está abaixo do vidro e antes da seda, que é o que acontece aqui, ó. Entendeu? Quando a gente para analisar. Então pode ter essas questões um pouco hard, né? Mas sempre vai ter uma base. Ou vai ter a tabela, que é o mais provável, ou vai ter um exercício anterior para você tirar de base ali. Beleza? Beleza, né? Então vamos lá. Beleza. Ô, professor, Vai lá. Vou beber uma água enquanto você pergunta. Edivan, Oi, pode perguntar. e se fosse papel e borracha? Papel e borracha. Boa. Eu atritei aqui, ó. O papel e a borracha. Ah, eu acho que talvez até sei por que você perguntou isso. Quando você passa borracha no papel para apagar, né? Eu acho que a ideia é essa também. Quem que vai doar elétrons para quem? Quem doa elétrons aqui no processo do papel e a borracha? Quem vai doar? Quem vai doar? Doar elétrons. Olha aqui. Quem que você acha que vai doar elétrons? O papel? Isso, porque ele está mais próximo da carga positiva do que a borracha. A borracha está abaixo. A ideia é o seguinte, Micaela, a ideia é o seguinte. Quando você tem a série tribelétrica, às vezes pode ser o inverso, viu? A carga positiva está embaixo, a negativa está em cima. Mas a ordem dos materiais não vai alterar. Tipo assim, uma série falou com o vidro. Não. Sempre vai ser assim, nessa sequência de quem vai estar sempre doando para quem. Nesse caso aqui, sempre quem está embaixo vai receber. Porque ele está sempre abaixo, mais próximo da carga negativa. Entre o papel e a borracha, que eles estão muito próximos, mesmo assim a gente sabe quem vai doar e quem vai receber. Nesse caso aqui, o papel vai doar elétrons para a borracha. Então, a borracha vai ficar negativamente e o papel positivamente. É esse o processo. Beleza? Talvez você está pensando, então quando eu apago ali no papel do exercício, então está tendo processo de eletrização? Parcialmente sim. Por quê? Mas ali você está fazendo um processo de apagar algo que você já sujou, vamos falar, o papel assim, que foi com grafite. Então, talvez não vai acontecer aquele fenômeno de eletrização, onde você pode atritar o papel diretamente com a borracha e vai estar eletrizado os dois corpos. Ok? Mas aqui, ó, eu tirando de base os materiais como processo de eletrização por atrito, o papel vai doar elétrons para a borracha. Beleza? Próxima aula tem exercício, viu? Então vamos lá. Vamos só fazer uma garibada aqui para finalizar esses processos aqui. Então aqui a gente sabe que o vidro vai doar elétron para a seda. Inicialmente é um detalhe fundamental, viu? Todo processo de eletrização por atrito, né, quando ele fala que vai ter esse processo, sempre vai partir dos dois corpos estar neutro. Sempre os dois vão estar com a mesma quantidade de cargas positivas com cargas negativas. Quando você atritar um com o outro, quando você atritar um material com o outro, um vai doar elétrons e o outro vai receber. Professor, mas sempre vai ter essa facilidade? Claro que não, né? A gente tem que ter condições boas para os dois materiais. E tem materiais que são doadores de elétrons, só que não é tão fácil igual outros, igual a gente estava vendo sobre condutores isolantes. Né? Igual exemplo, se você fazer um experimento com um balão e com um PVC, o balão, dependendo se o seu cabelo tiver sequinho, se atritar os dois, o balão fica bem mais eletrizado e você precisa atritar bem pouquinho. O PVC, dependendo do processo, você tem que atritar mais.
ele ficar energizado mais facilmente, né? Porque talvez a troca de elétrons ali, né? Talvez não, a troca de elétrons entre os dois, né? Não é tão boa, entendeu? Mas acontece o processo de eletrização, sim, né? Então vamos lá. Então o vidro vai doar elétrons para a seda, o vidro vai ficar positivamente, a seda negativamente. Inicialmente os dois estavam neutros, a seda não precisava de elétrons, mas ela recebeu, então recebeu uma quantidade a mais. E a seda também não precisava, o vidro estava neutro, só que ele quis doar seus elétrons, porque ele tem essa facilidade aí, ok? Pode acontecer o seguinte também, ó. A gente pode até trabalhar uma questão extra depois, né? Onde eu tenho um processo de quem doa e quem recebe, e saber o seguinte, quanta carga elétrica foi gerada para os dois. Porque se a gente for pensar bem, o vidro vai doar uma quantidade X de elétrons, né? E a seda vai receber uma quantidade X também. Então são quantidades iguais. Um exemplo, o vidro doou 1 milhão de elétrons, a seda vai receber 1 milhão de elétrons. Um processo onde aí não vai ter perca nenhuma. Então tem como a gente calcular quanto carga elétrica foi adquirido nesse processo. Ok? Então, os processos de eletrizações aí, galera, é para a gente reconhecer como que a gente pode eletrizar um corpo no final do processo. Atrito é um deles, né, desse processo. E sempre vai partir dos corpos que estão neutros aqui, ok?